Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a esse nosso webinar. Bem-vindo a todos os participantes do Banesprev. Eu queria me apresentar. Meu nome é Jorge Vidot, eu sou economista de formação, mas sempre trabalhei no jornalismo. Me dediquei profissionalmente ao jornalismo, especializei em temas econômicos, que é por causa da minha formação, temas financeiros, temas de negócios, e tenho um prazer especial para falar sobre esse tema, previdência. Por quê? Porque a previdência eu considero uma das grandes criações da humanidade, né? Lá no século XIX, quando as pessoas ficavam idosas e não tinham condições de trabalhar mais, ficavam doentes, acabavam ao Deus dará, porque não tinham poupado o suficiente para se amparar na velhice. À medida que a humanidade foi evoluindo, né, vocês imaginem que quando Moisés atravessou o deserto, a idade expectativa de média de vida do ser humano era só de 20 anos. No início do século XX, a expectativa média de vida do ser humano estava em 40 anos, e em menos de um século, antes de acabar o século XX, a expectativa de vida da humanidade chega hoje a 80 anos. Então, a Previdência se tornou algo fundamental para a cidadania, algo fundamental para todos nós como indivíduos, seja pessoalmente, né, para amparar na velhice, na fase em que a gente perde a capacidade laboral. Agora, a Previdência também tem um papel muito importante no que a gente chama de macroeconomia, porque a economia não se desenvolve sem investimento, e não há investimento sem poupança. A poupança é aquela parte da nossa renda que a gente não usa para consumir e que vai usar no futuro, né? Então, não há sistema mais bem do que o sistema de previdência, porque ele cria uma disciplina financeira para os indivíduos, ele estimula, acho que desde jovem, a pessoa desde jovem, a já aprender a poupar, a criar uma poupança para o futuro. E a forma de você juntar isso num fundo, né, com uma administração correta e inteligente e eficiente, faz com que o resultado seja sempre melhor do que aquele quando a gente faz individualmente. Claro que algumas pessoas podem até poupar individualmente, mas talvez não com a mesma tarimba, com o mesmo benefício de a gente dar isso no fundo. Bom, e hoje a gente está aqui para conversar, meus colegas de webinar, o Valdemir Lima, que é presidente do Banesprev, que você já conhece, a Maria Lúcia Hétero do Vale, que é presidente do Conselho Deliberativo do Banesprev. A gente vai chamar ela de Malu. Com todo respeito, Malu, eu sei que você é mais conhecida como Malu. E o Sátiro Teixeira, que é atuário independente do Banesprev, e ele vai nos explicar aquelas contas que a gente sempre tem Bom, Valdemir, a gente está aqui nesse webinar para anunciar, aliás, vocês já anunciaram isso, mas para a gente continuar explicando o que vem a ser esse fundo CD, o fundo CD, contribuição definida, que é uma novidade no caso do Banesprev. O que é isso, para as pessoas não ficarem assustadas? Que novidade é essa? O que é um fundo CD? Perfeito, Jorge. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço os demais colegas também. Vamos aqui trazer uma série de explicações, e acho que essas explicações são para o nosso público, para os nossos participantes, para que eles realmente não tenham nenhuma dúvida em relação ao que está sendo feito no Banesprev, né? O tão conhecido Banesprev, que é este fundo, esta entidade, né, que administra tantos planos, e a gente vai ver isso aqui ao longo das nossas explicações, mas o plano CD que a gente criou, e a gente já divulgou isso através de um vídeo, é um plano de contribuição definida, ou seja, né, o valor da renda na aposentadoria depende dos recursos acumulados pelo participante,
pelo patrocinador, mais a rentabilidade das aplicações aí ao longo dos anos, né? O benefício ele não é vitalício, é importante a gente entender isso, mas as opções de recebê-lo são realmente aí mais flexíveis, né? Estão alinhadas aí às melhores práticas que a gente tem no mercado também. Este benefício ele varia sempre aí de acordo com o prazo e percentual que vai ser definido no momento da opção, né, pelo próprio participante. O participante é quem realmente, Jorge, gerencia a renda mensal durante essa fase de recebimento do que a gente chama aqui de aposentadoria, ou que seria o benefício dele, de acordo, lógico, né, com o seu planejamento financeiro, de acordo com o seu planejamento de vida, né, é importante falar isso também. Nesse tipo de plano, todo o valor, Jorge, acumulado pertence ao participante. E em caso de falecimento, a gente não deseja que isso aconteça, é evidente, mas em caso de falecimento, Mas aí esse valor fica aí para os familiares, né, de acordo com as regras legais aí regulamentares. Eu não posso também, Jorge... Valdemir, explica um pouco mais, Pois não, Jorge. assim, a diferença entre benefício definido e contribuição definida. O que caracteriza um tipo de fundo e o caracteriza outro, assim? Perfeito. Acho que foi bom você falar, né, da questão dos planos BDs, que são os planos originários. Então, o Banesprev administra hoje 12 planos, Jorge, sendo que desses planos, 8 são os que nós chamamos de planos BDs, né, ou benefício definido, que são eles, né, os planos Banesprev 1, 2, 5, Pré-75, Sanprev 1, DAB, DCA e Cassiban. Os planos BDs, Jorge, são aqueles em que o benefício complementar do participante é estabelecido lá no momento da adesão dele, com base em valores que são fixados em fórmulas e cálculos, né, do próprio regulamento. No plano BD, é pago uma renda vitalícia aos aposentados, só que esse valor ele é fixo, né, ao longo do tempo, e ele é reajustado aí de acordo com índices estipulados, né, pelo próprio plano, diferente, né, do que a gente tem no plano CD, de flexibilidade de escolha. Então, o participante ele pode, né, na adesão dele a um plano CD, definir ter uma renda maior ou menor, estabelecer o prazo, né, que tem uma variação aí de tempo, mas a gente vai falar isso em detalhes aí para que ninguém realmente fique com nenhuma dúvida. Malu, a gente sabe que isso não é uma coisa impositiva. Migra quem quiser para o plano CD, né? Quem tiver ninguém vai precisar ser forçado a isso. Como é que vai ser a migração? Bom, em primeiro lugar, cumprimento a todos também, acho que é um prazer estar aqui, acho que valorizo bastante essa iniciativa da gente ter a possibilidade de interagir com o participante. E aí, respondendo a sua pergunta, Jorge, com relação à migração, acho que o participante tem que estar super tranquilo com relação a esse processo, porque ele é voluntário, não tem nenhuma imposição dele migrar de um plano para outro. Mas também acho que é importante a gente falar o que é essa migração. Então, a migração ela vai ser a oportunidade que os participantes que hoje estão nos planos de benefício definido, que são aqueles que o Valdemir comentou, os planos BDs, deles transferirem os seus recursos para esse novo plano CD. Então, ele deixa de ter, né, o benefício definido, que é vitalício, mas ele vai ter acesso ao patrimônio dele para ele receber da forma que for mais adequada ao momento de vida dele, ao planejamento financeiro que ele tem. Então, em síntese, essa migração vai possibilitar que ele transfira os recursos que hoje não pertencem a ele, né? Eles fazem parte ali de um fundo, então o que ele tem direito é um benefício, mas ele vai migrar para este novo plano e aí sim ele vai ter o direito dele individualizado no novo plano CD. E, de novo, o processo é voluntário. Se ele quer migrar, ele migra. Se isso não for adequado, ele fica no plano que ele está hoje, que é o plano de origem. Agora, Sátiro, como é que a gente calcula esse patrimônio individualmente, para quem está com benefício definido? Como é que ele sabe qual é o valor que ele tem no fundo, já que como o Valdemir explicou, ele recebe hoje um valor, mas ele não sabe o que esse valor corresponde dentro do fundo. Como é que vocês vão calcular isso? Boa pergunta, Jorge.
Essa é mais uma diferença, mais uma das diferenças entre um plano BD e um CD, que o Valdemir já explicou há pouco. No CD, a reserva matemática é o saldo de contas, é a soma das contribuições que ele fez, que a empresa fez, e a rentabilidade que o plano conseguiu, que o plano obteve ao longo do tempo. No plano BD, o participante tem direito a uma renda, direito a um benefício. Então, nós precisamos, para essa migração, transformar esse direito em um valor. Como é que nós fazemos isso? Nós mesclamos, nós juntamos, primeiro, a regra de cada plano, que são 8 planos que serão direito à migração. Então, cada plano nós vamos verificar quando o participante pode ter direito ao benefício, qual vai ser o valor desse benefício, o que acontece quando o participante falece, se deixa pensão ou não. Tá? As regras do plano, de uma forma geral, nós utilizamos. Em segundo lugar, nós também precisamos de informações sobre eventos futuros que nós não sabemos. Não sabemos por quanto tempo o benefício vai ser pago. Não sabemos qual será a rentabilidade do plano, dos ativos do plano ao longo do tempo. Então, nós usamos premissas atuariais para fazer essa continha. E um terceiro ponto são as informações individuais, que é saber qual é a idade de cada participante, quando ele vai receber benefício ou qual é o benefício que ele já recebe, se vai ter pensão ou não, quais são os dados dos beneficiários, e, enfim, esse tipo de informação. Nós juntamos esses 3 aspectos e fazemos um cálculo para sempre preservar, para sempre garantir o direito acumulado de cada participante de acordo com as regras do seu plano e das suas condições individuais. Tá? Esse cálculo ele é encaminhado para a Previc, que é o governo, tá? Ele vai ser verificado, vai ser validado e vai garantir a cada um dos participantes o seu direito o seu direito para a migração. Tá? É dessa forma que nós vamos calcular quanto cada participante tem direito a levar para o novo plano CD. Agora, cada plano tem uma característica, né? O Aldemir depois vai explicar um pouco isso. E a gente sabe que alguns fundos eles são hoje superavitários, ou seja, eles têm mais recursos do que os compromissos assumidos. E outros, ao contrário, eles já estão deficitários, ou seja, se eles pagarem, teriam os recursos teoricamente. Hein? Como é que faz? Tem diferença nesse caso, no cálculo? Tem algumas diferenças. Vamos lá. É basicamente isso que você comentou, e outro ponto, outra característica do plano BD é que ele é coletivo, ele não é individualizado. Tá? Então, nesse momento da migração, nós precisamos dividir, individualizar esses recursos que estão lá de uma forma coletiva hoje nos BDs. Quando o plano tem excesso de contribuição, digamos, excesso de recursos, tá? Vamos chamar dessa forma, você pode ter excesso de 3 situações. Você pode ter, quando esse excesso é pequeno, a Previc chama de reserva de contingência. Para cada plano ter um limite, quando ultrapassa esse limite, ele começa a formar uma reserva especial, e depois de um tempo, essa reserva especial vira um fundo de revisão. Então, são 3 tipos diferentes de excessos. E eles têm formas de rateios diferentes. Tá? O primeiro excesso, quando que é a reserva de contingência, é importante que os participantes saibam que ele será distribuído apenas, 100% desse valor será distribuído apenas para os participantes. Tá? O segundo excesso, que seria a reserva especial, ele vai ser dividido entre participantes e assistidos de um lado e patrocinadora do outro, na proporção das contribuições que eles fizeram para o plano. Tá? E esse mesmo critério também é utilizado lá por fundo de revisão. Tudo isso são regras da legislação, não é uma invenção do Banesprev, não é algo que a gente está criando aqui, é o que diz a legislação. Tá? Isso no caso de excesso de recursos. Quando você tiver insuficiências, tá? Quando você tiver menos recursos do que o necessário, tá? E aí o que é que vai acontecer? Na migração, essas insuficiências precisam ser equacionadas. E a gente vai dividir isso também, o tratamento dessas insuficiências de 2 formas. O que acontece com as contribuições para déficit, por exemplo, ou a parcela do déficit de participantes assistidos, e o que acontece com a parcela do déficit da patrocinadora.
A parcela do déficit de participantes e assistidos, ela já vai ser deduzida do montante que vai ser transferido. Então, nós, de forma geral, pegamos aquele déficit, dividimos para cada participante, e essa parcela já vai ser retirada do montante que será transferido para o CD. A parcela da patrocinadora, ela vai ser paga integralmente no momento da migração. É algo que, em princípio, até poderia ser transferido para o novo plano e ser pago ao longo do tempo, pago por um prazo maior lá no plano CD, mas ele será integralmente quitado agora no momento da migração. É isso que acontece com essas duas diferenças, os excessos e as insuficiências. Agora, Sátio, explica então, assim, mais objetivamente, uma pessoa com idade avançada, né, que já recebeu muitos benefícios, como é que ficaria a reserva dela? Compara assim com uma pessoa que ainda se aposentou há pouco tempo. Uhum. O cálculo, como eu falei, ele um exemplo assim mais genérico. Sim, perfeito. Quer dizer, como eu falei, o cálculo ele sempre vai procurar, vai levar em conta as situações individuais. Então, aquele participante, mesmo um aposentado que seja mais jovem, que se aposentou há pouco tempo, ele vai ter uma expectativa de vida maior. Então, ele vai receber o benefício por mais tempo, e isso vai fazer com que o montante que ele tenha direito a transferir seja maior. Aquele participante aposentado que já está numa idade mais avançada, ele também terá sua reserva calculada de acordo com suas condições, né? Claro que se a gente pensar que uma pessoa com 80, 90 anos, a gente não vai imaginar que ele vai ter direito a uma renda por talvez 20 anos, 30 anos, como aconteceria para alguém mais jovem. Mas o tempo proporcional à sua expectativa de vida será levado em consideração para calcular a reserva matemática. Vocês estão prevendo que esse valor fique disponível para o participante quando? Que ele possa avaliar para decidir se migra ou não. Posso comentar? Pergunta, acho que o Valdemir pode responder. Malu, pode falar. Malu. Mulheres primeiro, Jorge. Malu pode falar sem problema. Bom, quando que ele vai conhecer Claro, esse ladies montante? first. Quando que o participante vai conseguir conhecer esse montante que ele vai poder migrar? Isso só vai acontecer após a aprovação do processo pela Previc, né? Antes disso, existe um cálculo, sim, esse cálculo ele tem uma data base 29 de fevereiro, mas é uma data referencial para os cálculos iniciais que vão para o regulador confere todo esse processo, mas após a aprovação do regulador, que é a Previc, aí sim vai ser definida a data de recálculo e disponibilizado o valor, né, esse montante de recursos para o participante tomar a sua decisão. Além disso, né, até a efetiva migração, vai ter um período para ele fazer, né, fazer a opção dele com relação a migrar ou não, e tem uma atualização até a data efetiva da migração, porque ele vai estar recebendo seu benefício, ou o ativo vai estar fazendo uma contribuição, enfim, tem também uma continha até o dia final, mas ele só vai, né, objetivamente, ele só vai receber este valor após a aprovação do processo todo pela Previc. Então, Malu, é a primeira vez que o participante, de alguma maneira, vai saber quanto ele tem de fato no fundo, né? Exato, hoje ele A partir conhece... dessa simulação. Exato, hoje ele conhece o benefício dele, que é o benefício definido, vitalício, e só após essa aprovação, esse processo todo, que deve demorar aí não menos do que uns 90 dias, aí sim ele vai conhecer qual que é esse montante de recursos que ele pode transformar num patrimônio e aí assim tomar a sua decisão com relação a como receber, se ele optar pela migração. Eu acho que muda um pouco a característica do fundo de vocês, né, que passa a ser aquela conta individualizada, né? Cada um sabe exatamente quanto tem de patrimônio, quanto ele pode deixar de herança. Isso acho que é importante, né, Valdemir? E que essa questão da herança, de deixar para o familiar um patrimônio, não é? Sem dúvida, Jorge, isso é uma oportunidade, né? Como eu disse anteriormente, a questão do tratamento do que seria a reserva individual podendo ser deixada aí como herança, né? A reserva individual é do indivíduo, né? É da própria pessoa.
ele tem aí a flexibilidade, acho que alinhado com o que o Sátiro explicou em relação à expectativa de vida e tudo mais. Não existe aí uma reserva zerada, né? Tem uma lenda urbana, Jorge, algumas pessoas acabam comentando que um participante que tem uma idade mais avançada tem uma reserva zero, porque ele já viveu mais do que deveria, e não, né? Isso é considerado até uma lenda urbana. Essa pessoa tem sim uma reserva, e como já explicado aqui pelos colegas, será conhecida, né, no momento em que a Previc assim autorizar, né, de acordo com as aprovações, mas ele vai poder, além de conhecer, ele vai poder administrar esse valor que é dele, né? Então, convertendo em benefícios, e após aí o falecimento do participante, todos nós morreremos, não tem como fugir, realmente. A gente não quer antecipar Infelizmente, essa situação, a gente não quer antecipar essa situação, mas é algo que a gente precisa pensar e se planejar e se organizar, né? E se organizar com o nosso patrimônio. Então, o plano CD, Jorge, ele é considerado aí patrimônio, né, do próprio indivíduo. Insistindo um pouco nessa característica do plano CD, Malu, a gente sabe que no mundo, de uma maneira geral, nesse mundo da previdência privada, não só no Brasil, a gente vê que cada vez mais tem planos CDs e menos planos BDs. Acho que é uma adaptação também à questão do mercado, né? Você buscar uma rentabilidade maior para o seu participante, enfim, e dar esse benefício para ele, não é? Não tem essa característica também? O plano CD hoje ele é mais presente no mercado do que o plano BD? Sem dúvida, e acho que o principal fator, né, que torna ele mais presente hoje no mercado e mais alinhado a estas práticas é a questão da flexibilidade, né, que esse novo plano CD ele traz. Então, eu destacaria até 3 grandes vantagens, né, no meu ver são as 3 principais, mas tem outras que a gente pode se estender, mas o fato dele poder ter acesso de imediato, né, aos recursos, a 25%, por exemplo, de recursos em até 6 parcelas, isso não é permitido no plano que ele está hoje. E a depender da necessidade que ele tem, do momento de vida, como eu falei, isso pode ser muito interessante no momento da migração. Outra flexibilidade, ele decide a velocidade que ele quer receber o benefício dele. Se ele quer receber em 5 anos, 10, ou ele quer receber em 30 anos, ou se ele não quer receber essa renda certa, ele quer receber um percentual do patrimônio dele, e mais ainda, a flexibilidade que ele vai ter de anualmente mudar essa decisão. Poxa, eu defini em receber em 30 anos, mas na verdade eu preferia receber em 5, porque decidi mudar para o exterior, qualquer outra coisa, qualquer planejamento que ele tenha. Então, acho que a característica flexibilidade ela é marcante no plano CD. E eu destacaria ainda uma terceira vantagem aí, que é muito importante para estes nossos participantes, e a gente conhece que uma parcela grande de participantes hoje não tem um pensionista e sequer a possibilidade de indicar, né? Em alguns planos ele não pode sequer indicar um pensionista. Fora que os planos BDs, hoje, eles estão muito condicionados à legislação e ao benefício que ele tem no INSS também. Então, a flexibilidade dele, o patrimônio que é dele, ele definir para quem que, na falta dele, numa morte prematura, enfim, para quem que ele vai destinar, isso ele não consegue no plano BD, mas sim ele vai conseguir no novo plano CD. Então, acho que é um aspecto super relevante, né, para as famílias, acho que traz uma solução para alguns participantes de plano, além de N outras vantagens. O Sátiro falava do superávit, então, na migração, ele ter acesso, né, a essa parcela de superávit, neste momento também, isso é uma novidade hoje no plano BD, hoje tem algumas regras, né, muito restritas para ele conseguir acessar este valor. Não sei se o Sátiro ou o Valdemir querem comentar. Valdemir, não, eu queria que você aproveitasse também,
pegando esse tema, né, já que as pessoas precisam saber como é que vai ser essa migração, como é que é o processo da migração. Essa migração, Jorge, ela vai acontecer, né, como eu já disse anteriormente, ela é voluntária, após a aprovação da Previc, né, que vai acontecer ainda nos próximos dias, como a Malu falou, tem um prazo regulamentar aqui que a gente cumpre. O participante ele terá, após a aprovação da Previc, conhecimento, né, da reserva dele, da reserva matemática individualizada, e aí a gente abre, né, para ele essa opção, para ele fazer essa migração. Ele vai ter um canal exclusivo dentro da entidade, então o Banesprev vai dar a ele aí todo o apoio necessário, a gente vai ter a possibilidade de prestar a ele todos os esclarecimentos, a gente está desenvolvendo aqui também, a gente quer apresentar aí aos nossos participantes um simulador que dará a ele a possibilidade de avaliar, né, como que eu posso, né, ao longo da minha vida e ao longo dos anos, definir, né, qual é o melhor prazo também, qual é a melhor forma para eu escolher e fazer essa minha opção. Então, a entidade, Jorge, o Banesprev, ele quer dar ao participante, né, toda a ferramenta disponível e possível para que ele faça uma escolha muito consciente. Não existe intenção de influenciá-lo, mas a nossa missão, a nossa responsabilidade é ser muito transparente, passar informações verdadeiras, né? A gente tem aqui o sátiro, que é o atuário, né? O atuário tem uma responsabilidade muito grande em relação aos cálculos, aos números, tem auditoria por trás, a gente tem a Previc, né, validando também todos esses números, então tudo é muito transparente, tudo é feito dentro, Jorge, do que a legislação assim determina. Né? A entidade comunicará ao participante no momento oportuno, então é importante também ficar atento aí aos nossos canais de comunicação, a gente manda e-mail, a gente disponibiliza informação em site, a gente está fazendo aqui vídeo para todo mundo. Nosso pedido sempre para os participantes é que busquem as informações aqui na entidade, acho que isso é importante, Jorge. E acho que, Valdemir, a ideia é também ter um canal aberto de perguntas e respostas, né? Exatamente para que as pessoas tirem todas as suas dúvidas, não é? Correto, Jorge. Sim, né, a gente está disponibilizando também, provavelmente já no início da próxima semana, a gente coloca no ar o que a gente chama de um hot site, que é um site explicativo. Ali tem perguntas e respostas, né, vai ter a opção do nosso participante interagir com a gente, mandar uma pergunta ali, rapidamente a gente já faz o retorno, a resposta para ele também. Tem os nossos canais oficiais, né, que os nossos participantes conhecem, que é a nossa central de atendimento, nosso número 0800, isso está funcionando, Jorge, todos os dias, né, no horário que as pessoas conhecem, no horário comercial. Então, a entidade, né, o Banesprev, está aqui à disposição dos nossos participantes para dar a eles, né, os melhores e os maiores esclarecimentos, para que não fiquem em dúvida. A nossa preocupação é sempre participante buscar informação fora, né, dos canais oficiais e ter uma informação equivocada. Então, acho que a gente tem aqui uma oportunidade de reforçar e reafirmar o compromisso que a gente tem com o nosso público, os nossos participantes, e pedir a eles, né, que, olha, quer a informação correta, quer a informação verdadeira, vem aqui junto ao Banesprev que você terá. Valdemir, parto do princípio que vocês estão oferecendo uma coisa boa para o participante, é claro. Até porque, como a Malu frisou, é uma migração voluntária. Então, ele vai decidir exatamente porque se supõe a premissa de que ele vai para algo melhor. Suponha que, apesar de tudo, ele se sinta inseguro e prefira ficar tudo como está. O que acontece com esse participante que permanecerá no benefício definido, no plano com essa pessoa? Perfeito, Jorge. De novo, né, a opção é voluntária, a gente preza por isso, é uma característica do próprio plano CD, né, isso está definido em lei, então não é coisa que a gente está inventando, a gente está alinhado aqui às práticas regulamentares. Teremos, né, aqui, como eu disse, né, a disponibilização das informações, o participante vai conhecer a reserva,
ele conseguiu avaliar ali o seu momento de vida e escolher não migrar, né? Caso ele não faça a migração, não haverá, Jorge, modificação no seu plano de origem, né? No seu plano B dele. Ele continua a vida como sempre foi. Então, se o participante é assistido daquele plano, ele continua assistido. Então, a vida do plano dele, que ele está hoje, ela continua normalmente. Se é um participante ativo, né, que está vinculado aí a um plano de benefício definido, da mesma forma, quando chegar ali na data para ele ter acesso ao benefício dele, ele terá da mesma maneira. Então, é importante, Jorge, só frisar que não há aqui, a gente sequer está fazendo uma alteração no regulamento do plano, a gente simplesmente incluiu um capítulo ali no regulamento que possibilita, né, este participante migrar para um novo CD, para um novo plano CD, e uma coisa que é importante destacar também é que ninguém está perdendo direitos, porque o direito do participante está assegurado tanto no plano que ele está hoje, como neste novo plano CD. Acho que são questões, né, que a gente acaba sendo redundante, fala, mas são questões importantes para que ninguém realmente tenha dúvida alguma, Jorge. Ô, Sátiro, supondo, já tem outras experiências no mercado de migração de planos BDs para planos CDs. Existem, então vocês mesmos atuários devem ter alguma experiência nisso. E qual é a sua experiência em relação a isso? Como é que foi do ponto de vista de cálculo das reservas, isso tudo se procedeu de uma maneira tranquila? Tá. Sim, de fato, essa migração ela não é nova no mercado, não é exclusiva, não é invenção do Banesprev, é algo que muitas empresas já fizeram no passado e que muitas, as que não fizeram até estão fazendo nesse momento. Como foi dito, é um processo totalmente voluntário, tá? Aqueles participantes que optarem por permanecer nos planos em que estão hoje, permanecerão o plano vai permanecer da mesma forma como está, quer dizer, não é que se hoje o plano está superávit, as pessoas vão migrar, o superávit vai ser transferido para o CD e vai ficar uma insuficiência para quem ficou. Não é isso que vai acontecer. Tudo será proporcional ao direito de cada um, tá? Então, aquele participante que está num plano que tem direito a um superávit, ele vai levar a sua parcela do superávit para o novo plano, e aquele participante que está no plano que tem déficit, ele vai levar uma parte, vai ter que pagar uma parte do déficit também no momento da migração, tá? É algo, como foi dito, é algo previsto até na legislação, não é nada, nem que a gente quisesse, poderia fazer diferente, e tudo isso passa pela aprovação da Previc. Tudo isso sempre vai passar pela análise e aprovação prévia da Previc para que nenhum participante seja prejudicado em seu direito. Valdemir, do ponto de vista dos recursos, muda alguma coisa na Banesprev? Desculpa, Jorge, eu não entendi a pergunta. Acho que... Não, é porque agora você tem... Eu só não ouvi, desculpa, eu não ouvi. Introduzindo. Eu não ouvi a pergunta. Não, eu vou repetir então. É que do ponto de vista do administrador dos recursos, muda alguma coisa à medida que muita gente para a contribuição definida? Por exemplo, o fundo tende a tomar mais risco? Explico também, Jorge. Não, né? Na verdade, não, porque assim, a gente já tem hoje, né, a constituição do que seriam aí os patrimônios do plano. Então, a constituição do patrimônio, a destinação, né, destes recursos, ela já existe hoje, né, no próprio plano BD, e o que a gente terá aqui é um novo plano CD, né, com a proporcionalidade de migração dos mesmos recursos, né? Então, a gente fala muito aqui da questão dos papéis, né? Os papéis que existem hoje, originariamente, aqui dentro dos planos BDs, eles estarão ali na mesma proporção, compondo agora um novo patrimônio no plano CD. É evidente, né, que o plano CD, o recurso, ele está ali individualizado, então a valorização ou a desvalorização deste recurso
afetará o indivíduo, né, o próprio participante, né? É importante conhecer e entender isso, Jorge. Hoje, um papel que está ali, né, num plano BD, se ele tem uma valorização excessiva, esta valorização ela não se reflete muitas vezes, né, na atualização, né, do benefício do indivíduo, porque existe uma regra de cálculo, né, do benefício definido. E quando a gente tem isso, né, num plano CD, não, né? Se estes papéis eventualmente valorizarem mais do que o normal, o indivíduo também terá ali o impacto diretamente aí, por essa valorização. Bom, isso tudo vai estar, de certa forma, também no simulador, não é? Sim. Não, e acho que, se eu puder complementar, Essa simulação vai estar acessível. Diga, Marco. Não, esse novo plano ele também vai ter a política de investimento dele, então, além de levar os papéis na proporção daqueles que migrarem, né, o que garante a mesma, praticamente, a manutenção aí dos níveis, dos patamares de rentabilidade que a gente tem hoje, ele também vai ter uma política de investimento que vai ser respeitada, com todos os critérios que a gente já adota na entidade. Então, acho que super importante a criação do plano CD na entidade. Então, o plano BD hoje ele é administrado pelo Banesprev e o novo plano CD também será administrado pelo Banesprev, né? Então, inclusive o funcionário da ativa que migrar continua com a contrapartida do patrocinador. Então, todos esses aspectos foram muito criteriosamente aí definidos de forma a resguardar direitos, preservar o patrimônio de todos aí do plano. Só fazer uma propaganda aqui, Malu, né, e deixar isso claro para o Jorge também. O Banesprev, Jorge, hoje, ele está ali entre os 6 maiores fundos de pensão do Brasil, né? Então, em função do patrimônio que ele administra. Então, é esta solidez, né, desta empresa que administrará também este novo plano. Que isso é fundamental, né, Valdemir? Porque a partir desse momento, o participante passa a depender da valorização da carteira dele. Quer dizer, é como se ele estivesse escolhendo um bom fundo de investimento. E, obviamente, você já tem um passado, né? Tem um histórico de bom desempenho, né? De boa administração, isso deixa o participante mais seguro, né? O histórico do fundo vai ajudar a pensar no futuro, assim eu penso, né? Eu fiz uma observação, mas o Valdemir já de certa forma, já respondeu. Você, só repetindo, vocês são hoje o 6º maior fundo de pensão fechado do Brasil, isso, do do Brasil, quando né? a gente compara por patrimônio, correto. Uhum. E hoje os recursos são, independentemente do plano, eles estão como se fosse uma mesma administração? Sim, Ou cada plano tem uma administração? Não, o Banesprev faz a administração de todos esses recursos. É evidente que a gente tem parceiros, né, no mercado, né, para investimentos, mas como a Malu falou, essa regra de investimento, Jorge, ela é definida no que a gente chama de política de investimentos. Então, a cada exercício, a gente define uma regra de política de investimentos, sinalizando nessa política. Então, há um colegiado, né, isso passa, inclusive, pela aprovação do Conselho Deliberativo da entidade, e este colegiado é que aprova quais são essas regras de investimento para os anos futuros, né? E a gente está ali diariamente acompanhando, vendo a variação, né, desses investimentos dia a dia mesmo, né? E de acordo com essa estratégia que a gente traçou ao longo do tempo. Esse é um tema muito acompanhado também, Jorge, pela própria Previc, que a todo instante nos questiona, né? Então, nós passamos agora por um período de volatilidade no mercado, né, quando a gente fala de papéis, mas os nossos, né, fundos aqui administrados pelo Banesprev, eles estão preservados
Tem uma coisa que a gente fala que é a questão da liquidez. Então, os fundos administrados pelo Banesprev, eles têm liquidez, ou seja, eu tenho dinheiro suficiente para pagar o benefício, para honrar o meu compromisso que eu tenho ali com cada participante. Então, ainda que de março para cá a gente tenha desvalorizações e movimentos, né, no mercado financeiro como um todo, eu tenho preservado aqui o patrimônio das pessoas. Então, sequer houve a necessidade de rever a nossa política, né, adaptá-la, porque eu tenho liquidez, eu tenho recurso suficiente, os meus vencimentos dos papéis são suficientes aí para pagar as obrigações, que são os benefícios. Então, a gente fala, né, o compromisso do Banesprev, Jorge, é pagar até a última vida aqui, até o último dia de vida, né, dentro das características de cada um dos planos. Então, a gente vai fazer o nosso papel sempre da melhor maneira possível, respeitando aí a governança que já está, né, consolidada e instalada dentro da entidade também. Sátiro, aqui evidentemente que muita gente que já participa do Banesprev sabe o que um atuário faz. Mas explica para a gente um pouco por que existe essa ciência estatística chamada atuária, que conjuga expectativa de vida, etc, etc. Fala um pouquinho do seu papel. Uma boa pergunta. Na verdade, o atuário ele existe sempre para procurar medir riscos. Tá? Quando você tem situações incertas, situações que podem ou não acontecer, é onde entra o atuário. Isso se aplica, por exemplo, no cálculo de seguro de vida, tá? Para saber se o seu carro vai ser roubado ou não ao longo do ano e quanto você vai ter que pagar de seguro de vida. Se aplica ao plano médico, para saber se você vai adoecer ou não, qual vai ser a despesa que você vai gerar no plano médico. Tá? E se aplica também ao plano de previdência, que é quanto você precisa acumular, tá? Que a gente tenta calcular quanto você precisa acumular ao longo da vida para ter uma aposentadoria no nível de conforto que você deseja. Tá? Então, esse basicamente é o papel do atuário, tentar transformar essas perguntas que ninguém tem a resposta, na verdade, em números. Tá? Claro que nós fazemos estimativas, tá? Essas estimativas podem ou não se confirmar, e é por isso que, no caso dos planos de benefício definido, os planos BDs que estão envolvidos nessa migração, nós precisamos fazer avaliações todos os anos para sempre reavaliar, remensurar a situação de cada plano. Se eu tenho um plano que tem um excesso de contribuições, o que eu faço com esse excesso? Se eu tenho um plano que tem insuficiência de recursos, o que eu faço com essa insuficiência? É basicamente esse o papel do atuário, como um orientador da entidade para essas incertezas. E vocês trabalham com aquelas tabelas de mortalidade, enfim, que o IBGE divulga. Exatamente. A gente tenta adivinhar por quanto tempo cada um vai viver, né? É algo. É bem interessante. E muitas vezes a gente erra, a gente tem errado algumas vezes porque as pessoas têm sobrevivido mais do que a gente espera, tá? O que é um bom sinal. Né? Jorge, se fosse que bom, no né? século XVIII, XIX, seria mais fácil, mas a vida do sátiro está cada vez mais difícil aqui, o que é bom. Pois é. Viu, Valdemir? O brasileiro, quando início dos anos 50, vive em média 50 anos. A gente... É incrível isso, né? Eu até me pergunto por que houve esse aumento de expectativa de vida tão grande. Hábitos de higiene, alimentação, enfim, várias coisas contribuíram, a medicina também contribuíram. Bom, isso é a boa notícia que a gente tem para a humanidade. Bom, gente, acho que estamos chegando aqui ao nosso fim do nosso primeiro webinar, né? Eu acho que vocês vão ser obrigados a fazer outros, porque à medida que a gente toca nesse assunto, surgem dúvidas, surgem perguntas. Quanto mais vocês falarem, melhor, porque as pessoas ficam mais seguras, mais tranquilas na hora de tomar a decisão. Então, eu queria que vocês entrassem agora nas considerações finais. Pela ordem, Valdemir.
Tá bom, Jorge. Bom, de novo, né, um prazer aqui, agradecer a todos que assistiram também, né, essa transmissão. Como eu já disse anteriormente, o Banesprev é uma entidade de previdência muito sólida, a gente existe, Jorge, desde 1987, sempre com muita responsabilidade, então a gente entende exatamente, né, o que a gente representa para esse grupo de participantes. Ao longo dos anos, né, a entidade acabou assumindo a gestão e a administração de outros planos de previdência, inicialmente, né, com pessoas oriundas ali do Banespa, mas também pessoas oriundas do Banco Noroeste, do Banco Meridional, e independente da origem de cada pessoa, o trabalho feito aqui pela entidade é um trabalho muito transparente, muito consciente, muito correto, né? Os nossos participantes têm acesso às nossas informações, e eu já falei anteriormente, mas o meu pedido aqui, uma consideração final tem dúvida? Me procure aqui o Banesprev, venha buscar informação aqui comigo, que a entidade lhe fornecerá sempre a informação correta para que você, né, participante dos planos BDs, no momento oportuno, faça aí a sua melhor decisão. E quando a gente acabar a nossa gravação, o nosso vídeo aqui, a gente vai botar aí um www, né? Com onde pode pegar mais esclarecimentos. Malu, suas considerações finais. Acho que reforçando um pouco o que o Valdemir falou, acho que é importante também as pessoas saberem que elas não precisam tomar uma decisão agora, e que elas vão ter todo o tempo e espaços em que elas vão poder buscar mais informações para que essa decisão seja correta. E a decisão correta, ela vai levar em consideração a realidade de cada um, né? Não tem o correta para todo mundo. É uma decisão que ele vai tomar de uma forma individual, uma decisão pessoal, que vai ter que levar em conta o planejamento dele, uma conversa com a família, enfim, tem muitos aspectos que ele vai ter que considerar, vai ter que fazer conta, sim, vai ter que avaliar lá na frente, né, qual que é o melhor cenário para ele, mas nesse momento ele tem que ficar tranquilo. Então, o que eu sugiro é que ele acesse os canais, como você falou, vai estar ali depois, né, numa legendinha, onde que ele pode buscar mais informações. A intenção é que a gente possa voltar aqui mais vezes, e na medida que ele tenha dúvida, que ele possa, né, levantar essas dúvidas, mas junto ao Banesprev, que é o canal onde ele pode buscar essa informação, e o que eu posso garantir é total transparência na hora de falar se está correto, se não está, de que forma que é, o que significa, né, determinados termos que ele pode ver lá no regulamento, no termo de migração. Então, que ele converse mais conosco, né, que o participante venha até o Banesprev, que a gente vai, sem dúvida, ter várias outras oportunidades de esclarecer e que ele possa tomar a melhor decisão para a vida dele. Seja migrar ou ficar no plano agora permitado. Muito agora e vai trabalhar muito nos próximos meses em função dessas necessidades que as pessoas vão ter na simulação. Suas considerações finais. Bom, agradeço a oportunidade, fico à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas. Como foi falado, é uma oportunidade que está sendo dada. Tá? Se o Banesprev não fizesse essa migração, os participantes iriam continuar recebendo o benefício. Com essa opção, com essa migração, eles podem continuar, aqueles que quiserem permanecer vão continuar recebendo o benefício da mesma forma, e aqueles que desejarem vão poder receber o benefício de uma outra forma que, como a Malu falou, é algo individual, é algo pessoal, é de cada um, tá? Tem características diferentes, tem vantagens e desvantagens para cada um, e cabe a cada participante avaliar e tomar a sua decisão daquilo que ele acha que é melhor para a sua família, tá? Então, fico à disposição. Certamente. Bom, eu queria agradecer ao Valdemir, a Maria Lúcia, a Malu, ao Sátiro, e agradecer principalmente a vocês, né, que estão nos assistindo, e com a promessa de que voltaremos, né, Valdemir e Malu,
a prestar mais esclarecimentos. Eu acho que informação, esclarecimento nunca é pouco. A gente pode sempre mais e mais, exatamente porque as pessoas vão tomar uma decisão que é importante para a vida delas, né? Para o tempo ainda de aposentadoria, o tempo de desfrutar a sua vida, né? Nesse momento em que a gente vive ainda de quarentena, né? Vindo uma situação do mundo mudar tanto, né? Como é importante ter uma certa flexibilidade no uso dos recursos. Eu acho que a Anisprev está de parabéns por ter dado essa oportunidade para os participantes, né? Ele pode optar sim ou não é compulsório. Acho que isso também é uma vantagem, porque a pessoa tem esse direito. Estou muito contente do ponto de vista de quem está de fora, né, de ver uma entidade tão importante como a de vocês dar um passo à frente e não vou dizer se modernizar, que talvez seja uma palavra não adequada para isso, mas se readaptar às realidades hoje de mercado e ver as experiências, né, que a gente tem aí no sistema financeiro, enfim, experiências positivas e até as negativas e saber avaliar. Então, muito obrigado a todos. Acho que em breve voltaremos com outro webinar. E, enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, já tem esse canal de perguntas e respostas, e vamos, à medida que a gente também sentir que lá não estão respondidas todas as suas indicações, a gente volta aqui para dar as respostas adequadas. Então, eu não sei se vocês estão vendo de dia, de tarde ou de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado e obrigado aos nossos participantes também por terem nos assistido e aos meus colegas aqui do webinar. Obrigada, até logo. Obrigado, até logo, até mais. Obrigado. Até logo, até a outra vez.